Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso programa Não é Bem Assim. E hoje, com os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Foz, a gente vai procurar responder a seguinte pergunta: o que leva o presidente da República a colocar no gabinete presidencial um assunto que diz respeito a uma empresa e a uma cidade? Eu estou falando de Maceió e da empresa Braskem, e também dos personagens Renan Calheiros e Arthur Lira, que brigam lá em Maceió e foram brigar dentro do gabinete presidencial. E também a gente vai comentar o prêmio recebido pela ex-presidente Dilma Rousseff nessa semana. Sabe qual? A mulher economista do ano, com tanto bem que a economia, com a contribuição da Dilma Rousseff à economia do Brasil, que entrou em recessão no governo dela. Você fica aí que o programa vai começar. Bom, vamos lá? Graciliano Ramos deve estar dando voltas na sua cova, coitado. Ele é uma das maiores figuras da Alagoanas, né? E que dizia que Alagoas devia ser o mar tomar conta de Alagoas, uma Alagoas virar uma enorme Bahia. Bahia não é um estado, Bahia geográfica, né? Porque ele achava que Alagoas não tinha salvação. E aí ele foi prefeito da onde? Palmeira dos Índios? Foi de Palmeira dos Índios. Aliás, o relatório dele é espetacular, né? Uma obra literária. Mas o que é interessante é que essa ideia dele de Alagoas virar o mar parece estar tomando conta, né? Porque as minas da Braskem estão meio que afundando Alagoas. Lagoa do Mundaú, Maceió. Que é enorme, Maceió. Deixa eu só lançar o assunto assim, para situar mais quem é que... Braskem é quem nessa história? Olha só, o presidente Lula, não sei para quem não acompanhou, ele reuniu no gabinete dele Arthur Lira, Renan Calheiros, um senador poderoso aliado, outro deputado poderosíssimo presidente da Câmara, junto com o governador de Alagoas e o prefeito de Maceió. Todo mundo é inimigo aí. E é claro que o Lula não conseguiu resolver essa questão, não conseguiu. Ele chamou porque ele queria fazer de novo aquele papel de moderador, né? Achando que senta, passa uma conversa nas pessoas e aí está tudo resolvido. Não ficou nada resolvido. A CPI que ele não queria que fosse instalada, foi instalada, enfim, vai começar a funcionar só no ano que vem, mas enfim, o Lula não conseguiu. E aí eu fiquei me perguntando, gente, será que ele superestimou a capacidade dele de construir entendimentos, né? E ter esse papel de moderador que ele tanto persegue? O Lula quer ser prêmio Nobel da Paz de qualquer jeito. Ele tentou na Ucrânia, tentou na Palestina, agora está tentando nas Alagoas. E você não deixou completar a minha pergunta. Mas será eu estou só corroborando. Depois você fala na sua vez. Será que ele superestimou essa capacidade ou ele subestimou a dimensão da divergência entre o Lira e o Renan, que vai além da política? Tem uma coisa alagoana, tem um quê de pistolagem de alma ali no meio. Agora, Marcelo Madureira pode falar. Não, eu já falei que eu tinha que falar. Eu acho que o que deve ter acontecido do gabinete presidencial deve ser, no mínimo, um puxou a peixeira de um lado, outro puxou a peixeira do outro, e apaga a luz, seja o que Deus quiser. Mas o que me chama a atenção é o presidente chamar, dizer que não quer, e não conseguir. Não conseguiu. As pessoas não deram bola. Mesmo porque, como é que é essa história, né? A Braskem é uma empresa particular, privada. Por acaso tem a participação acionária da Petrobras, que não é a controladora. A Braskem é controlada pela Odebrecht. Não, Novo Honor. Que chama Novo Honor. Você mudou de nome. Mas uma coisa, Márcio, assim, para explicar, resumir, aquele negócio de salgema é o que? Ela explora sal. Não, é um minério. É um minério, tá. Pronto. Então vamos lá. A 1.000 metros de profundidade, não é ali na esquina. Então isso tem técnicas, tem isso, tem aquilo. Há décadas que ela explora isso. A exploração, por alguma razão, gerou consequências técnicas que estão afundando parte da cidade de Maceió. E afundando, transformando, a água entra, vira mais lagoa. É isso que é, mais ou menos isso.
Muito bem. Então, é uma questão técnica entre uma empresa privada e as suas responsabilidades públicas. Os políticos nessa história não têm nada a ver. Então, essa reunião aí era uma reunião, não vou dizer que sem sentido, porque não pode brigar o presidente da Câmara com o senador e tal impunemente, não é trivial. Mas o presidente da República se meter nisso, então ele se mete lá, eu te encontro lá na esquina, lá embaixo, lá fora, vai lá em casa, não é? Não é no gabinete presidencial, porque a solução do assunto não vai sair de nenhuma reunião no gabinete presidencial. Isso é uma questão técnica de indenização, de dinheiro, direitos dos moradores de Maceió, que a prefeitura é responsável, o governo é responsável, mas em Alagoas as coisas ficaram assim, desde sempre, não é? Quer dizer, o pai do ex-senador e ex-presidente da República, Fernando Collor, todos eles alagoanos, matou um colega no plenário do Senado. E esse ano de 2003 é uma data redonda, porque foi em 63. Por exemplo, tá entendendo? Essas são coisas que só acontecem em Alagoas. Alagoas é um feudo de 7 ou 8 famílias que tem, o Teotônio Vilela é um deles, né? Mas tem o Collor, tem o Lira, o outro Lira, que é parente do Lira, não sei o quê, e tem a família Calheiros, que tem o senador, tem o deputado, um que foi prefeito, vereador, não sei o quê. Hoje, um dos ministros é filho dele, Calheiros. filho que foi governador. Pois é, então, é um caso particularíssimo num estado pequeno em economia, mas grande em treta, como costuma dizer o Marcelo. Política então, tá. E, não é só política não, a treta lá... Nesse estado, nessa confusão toda, esses políticos todos estão querendo se aproveitar ou participar de um clamor público. Esse clamor público tem base técnica. Eu acho, assim, olhando muito superficialmente, quem vai se dar bem nessa história toda é a Braskem. Por quê? Porque ela está comprando a cidade, vamos dizer assim. E daí? Pagando barato, por indenizações, propriedades e tal. Daqui a pouco ela possui um pedaço da cidade fisicamente, vai ser dela, e ela vai poder fazer o que bem entender, inclusive vender para a prefeitura. Ou vender para o governo do estado, para fazer uma praça, um parque, um isso ou aquilo, depois que for resolvido o caso Por quê? Porque tecnicamente eu não sei o que está acontecendo no detalhe, mas está sendo feita uma solução técnica. Eles estão enchendo lá o buraco com algum material, não sei se é areia, ou isso ou aquilo, que vai parar de ceder o terreno. Eu fico me perguntando, sabe o quê? Não vai ceder para sempre. Sabe o que eu fico me perguntando? Ela está lá desde os anos 70. Quem é que deu licença para essa Braskem funcionar? Quem é que renovou licença? Uma pessoa, eu sei, filho do Renan Calheiros, que quer CPI, porque na época em que ele era governador, o Renan Filho, foi uma das épocas em que houve uma dessas renovações de licença, tá? Então eu estou achando que do campo, o pessoal que está brigando aí pode sobrar para todo mundo. Mas continua uma questão, uma dúvida aí séria para mim. Foi que você começou. Por que o presidente da República trazer isso para o gabinete presidencial para tratar desse assunto? Não é porque ele se acha demais, capaz de resolver eu tenho uma todos os opinião, assuntos? Porque é um achismo também, não posso dizer nada. Até o Márcio trouxe aqui o livro da Malu Gaspar, né, que conta essa história com detalhes, né, com detalhes bastante detalhes, né, em que só tem um motivo que me vem à cabeça. Por que o presidente se meteria nisso? Porque ele não quer barulho nessa história. Não interessa ao presidente barulho com Braskem. Não interessa. Mas poderia ter feito de forma discreta. Ele deve ter memória do que fez. Por meio de interlocutores, o Pedro Paulo. Não, a sua pergunta continua válida. Eu sei, mas... Por que ele quer matar no peito? Porque ele não conseguiu ver os interlocutores. A gente vê na reportagem que saiu hoje no Globo até sobre isso, que o próprio Rui Costa pisa na bola. No meio da conversa. Ele começa a defender coisas que com o baiano, né? Que tem a ver com a história, porque Bahia e Alagoas são os lugares onde a Braskem atua, né? Em que ele passa amassado na conversa, né? Ele diz, não, você está... Quer dizer, não aceitam os argumentos dele. Então, quem é o interlocutor que ele quer colocar? Acho que a única explicação que eu vejo é que o presidente fala, não, vou matar no peito porque esse é um problema que me atinge diretamente. Eu não tenho interesse que essa história prospere. Né? Porque uma CPI sobre esse assunto, porque a conversa de ontem deles era para não ter CPI.
Era para abafar a brincadeira, para a brincadeira ficar no plano da cidade, né, e não extrapolar isso. E a CPI extrapola, vem para o plano nacional. Vem para o plano nacional, esse livro vai ser citado em várias páginas dele, vão ser citadas nessa CPI. É óbvio que vai vir para a mesa. Gente, o livro chama Existe A oposição. Organização... Peraí, já que estamos falando, deixa eu mostrar aqui, ó. Chama A Organização, é da Malu Gaspar, e que não é que fala sobre a Braskem, não é um livro enorme, interessantíssimo, não é sobre a Braskem. Não. É sobre a Odebrecht. A organização Odebrecht explica tudo aquilo que aconteceu na Lava Jato, que depois se tenta desmontar, mas as provas estão aqui muito bem explicadas. E o livro é sobre a organização, é a Odebrecht, muito bem. Então explica muito bem como é que a Odebrecht criou a Braskem, como é que adquiriu o polo petroquímico de Camaçari, que é a origem da Braskem, na Bahia, como é que foi avançando e quais foram as relações dessa nova iniciativa da Odebrecht, a Braskem, com o governo Lula, o então governo Lula, o primeiro e o segundo naquela época. É o que está escrito aqui. Então aí, teorias, por que a reunião no Palácio da Coisa? Uma das teorias é que o Lula poderia sair dessa reunião como o herói nacional. Que era o que ele imaginava. Aquele que deu a solução. Só que ele não entendeu que a questão não é uma briguinha do Renan Calheiros com Arthur Lira. A questão é a Braskem e nas suas relações com o poder público. No caso, o poder público de Alagoas e de Maceió. É difícil. Você falou aí, é completamente, se você for pensar direitinho, é a reunião do presidente da República com o presidente da Câmara, tá certo? Com um senador do mesmo estado do presidente da Câmara, para tratar do assunto, como eu disse, um assunto de uma empresa em relação a uma cidade. É realmente fantástico. Eu não consigo entender. A única explicação é um interesse muito grande da presidência da República para mediar e sair como herói nacional por causa disso. Eu discordo, porque isso não tem essa repercussão. Mas ele não tem essa repercussão de herói nacional. Não, acho que o Lula tem radar. Ele tem radar para saber onde se mete. Quando ele se mete lá na Ucrânia, ele sabe que está se metendo num vespeiro que tem repercussão. Que ele falar qualquer coisa lá tem repercussão. Quando ele se mete com o Hamas ou com o Israel, ele sabe que é um vespeiro que vai dar repercussão. Agora, Alagoas, um assunto de uma empresa privada, né? Primeiro já tem uma contaminação. Um presidente da República tratar um assunto de uma empresa privada dessa maneira, né, diretamente, não é recomendável. Não é uma postura recomendável, não é republicano. Né? Onde é que o Odebrecht entra nessa história? Não quer dizer que ele tenha interesse. Ele precisa ter interesse ou não tem interesse. À medida que ele entra no assunto, já a desconfiança de que exista interesse, algum interesse, vem para a mesa. Porque é isso que está se colocando. Por mas que não seria a Petrobras o interesse aí? Porque a Petrobras é uma das acionistas. Mas cadê o Jean Paul Prats? Cadê o ministro da Minas e Energia, que são responsáveis pela Petrobras? Não estão lá. Por isso é que eu digo, ele poderia ter ido por interlocutores políticos e também, digamos assim, técnicos, né, da área. No entanto, ele resolveu matar no peito. Para mim, é isso. Talvez não herói, mas achar que pudesse resolver facilmente. Como autor da solução. Vou botar mais uma pimentazinha. Todo mundo sabe que a Braskem está num processo de venda. Todo mundo sabe. E já se falou muito, inclusive, lendo esse assunto no detalhe, que esse assunto de Maceió, nesse momento, pode prejudicar essa venda. É um desejo antigo da Odebrecht vender a Braskem para poder sanear parte dos seus buracos que ficaram aí. E qual que é a pimenta? A pimenta é essa, quer dizer, por que vai ter esse nível de intervenção? Para poder ajudar a Braskem a ser vendida? Eu estou botando suposições, não são acusações, são suposições de por que dar essa importância toda, trazer. O jornal hoje fala coisa assim, ficaram os dois, Lira e Renan, até de uma maneira civilizada, na antessala, batendo papo, conversando sobre o aniversário do fulano, sobre não sei o quê, coisas comezinhas de Alagoas. Mas em frente ao presidente, o senador brigou com o prefeito. Brigou não, interrompeu. O prefeito parece que falou de mentiroso. Quer dizer, um nível bem baixo de conversa. Né? Mas por que Marcelo Madureira está calado hoje? Porque eu tenho que lembrar das pessoas não se esquecerem de dar o like, assinar nosso canal e compartilhar aqui
ou não é bem assim, só Mas isso. também tem que dar sua opinião, né, Marcelo, sobre essa conversa aqui, porque está quieto, só Eu já ouvindo a dei gente. a minha opinião, já inclusive levantei aqui para o Pedro Paulo, onde é que a Odebrecht entrava nessa história, e eu falei lá da briga de peixeira que se produziu no gabinete presidencial e que foi, de certa forma, abafado. Abafado, inclusive, com um fato que eu soube aqui, né, do Bolsonaro na posse do Milênio, foi barrado na foto oficial. O Bolsonaro foi barrado da posse, ele estava lá todo lampeiro lá, achando que ia ter, né, as prerrogativas. Na foto dos chefes de Estado, que ele queria participar. Ele queria participar, mas ele foi barrado por um segurança. E o segurança falou para ele, não, o senhor não pode participar dessa foto. E aí o Bolsonaro falou, não, o senhor não está, eu não estou entendendo, respondeu Bolsonaro. Aí o segurança falou, o senhor está entendendo sim, eu estou falando em brasileiro, o senhor não pode participar dessa foto. Por quê? Porque o senhor não foi eleito. Eu me apropriei dessa história de outra, mas está na internet. Procurem aí. Bolsonaro humilhado na Casa Rosada. Essa é que é a verdade. Vem cá, mas você começou a falar isso porque você estava falando que o assunto foi abafado. Você queria falar, por exemplo, que não teve foto oficial. Por exemplo, o Stuquinha, que é o fotógrafo oficial, não fez a imagem. Eu pergunto aí por onde anda o Stuquinha, porque o Stuquinha era quase um personagem, tipo o Oli, né? Onde está o Oli? Aonde você via imagem do presidente da República, lá estava o Ricardo Stucker, que em todos os governos Lula foi o fotógrafo oficial, né, dos governos, e estava lá, ele é efusivo, ele filma, ele fotografa, ele é cabeludo, ele corre na frente, ele acaba virando quase um personagem. O Stuquinha, nesse terceiro mandato, ele estava tendo um certo protagonismo, né? Era um personagem importante. Na minha opinião, veja bem, na minha opinião, de fofoqueiro que eu sou, eu acho que ele tomou um chega para lá da dona Janja. Né? A dona Janja não gosta de disputar holofote. Tem uma rola no bastidor, isso como fofoca ainda, que ela e ele andaram se estranhando. Se estranhando. E aí, como ele não dorme com o presidente ainda, quer dizer, não dorme, não saiba, né? Sobrou para o Stuquinha, que já está com o Lula há muito tempo, desde dos tempos da dona Marisa. Mas sabe como é que é, né? A mulher manda muito. E falar em mulher que manda... Dona Dilma Rousseff, nossa ex-presidente, mandando dos BRICS, no Banco dos BRICS. Até aí tudo certo, tudo ok, tudo bem. E aí, de repente, vem essa notícia ontem que ela recebeu do Conselho Federal de Economia, né? Eu acho que foi de contabilidade, não registrei com Mas precisão. foi de... Confecom. Confecom. Confecom é o Conselho Federal de Contabilidade. Ah, tá. Não vai nada derrogatório contra os contabilistas. Não, só que não é economista, é contador. Então é mais importante que os economistas. Vê qual foi a entidade aí que deu o prêmio para ela, por favor, Pedro Paulo, porque só para a gente ser preciso. Muito bem, mas qual é o prêmio? Mulher Economista de 2023. Ora, Dona Dilma Rousseff que levou o país à recessão. E eu fiquei me perguntando, e já vou colocar aqui a minha hipótese, por que esse prêmio? Acho que sabugice com o governo, porque como o governo quer reescrever a história da Dilma tal, para o PT reforçar aquela história de que não foi impeachment, foi golpe, né? É isso, você acha? É mesmo, porque ela, como economista, nunca se apresentou como economista. Ela se apresentava o tempo todo como uma boa gestora de recursos públicos, né? Desde o tempo que era do Rio Grande do Sul. Gente, que teve uma lojinha de R$1,99 que teve que fechar. Pois é, então, na origem. Mas depois foi secretária, foi isso, foi aquilo e tal, sempre com resultados discutíveis, mas um belo dia virou presidente da República. E os economistas que a cercavam, o Gustavo não, o menino do BNDES, Guido Mantega, o Márcio Postman, que hoje preside o IBGE, né, e tal, o Paulo Nogueira Batista Neto e outros, sempre se destacaram por teorias alternativas de administração de recursos públicos, nunca comprovados como bem-sucedidas. Nunca. E deu o desastre que deu no Brasil de 2014,
né? A crise apareceu em 2014, ainda na campanha eleitoral de 2014. Dilma era presidente. A economia do Brasil em 2014 foi das piores da sua história. Uma coisa horrorosa. Horrorosa no sentido amplo. Quer dizer, macroeconômico, de economia aplicada, microeconômico e de desempenho. Mas você empurra essas coisas, aumenta o endividamento, gera inflação futura, mas foi eleita. Peraí, deixa eu fazer uma roda aqui, que depois eu quero que você teve recentemente com a Dilma e você tem história para contar para gente. É economia mesmo, Confecom e Confecons, o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia. Quer dizer, piorou. Mulher Economista piorou. de 2023. As outras mulheres economistas que filiadas à coisa Isso. deveriam estranhar, né? Não, tem mulher economista aí que Algumas podia muito merecer, interessantes, exatamente, podia merecer. Se ela tivesse lançado alguma teoria econômica, alguma tese, alguma coisa, mas não, ela está com o presidente dos BRICS, né, e está lá negociando para ampliar financiamento para cá, para lá, querendo ajudar país A, país B, coisas dessa ordem. E até agora, provavelmente, com poucos atos que devem ter acontecido, porque você não consegue executar muita coisa em 6 meses. Eu estive na solenidade aqui no BNDES semana passada, em que foi feito assinado um contrato de financiamento do Banco dos BRICS a favor do BNDES. Estavam lá não só o presidente da República, mas o ministro responsável pelo BNDES, que é o Geraldo Alckmin, e a Dilma, que foi assinado. A Dilma, então, fez um pronunciamento que deveria ser curto e foi, só 25 minutos, sabe, assim, explicando de que se tratava aquele contrato. E aí você deu saudade, né? A gente então diz assim, não? Conta, ai, que saudade. Não, é porque empola. Quer dizer, você começa a entrar... Saudou a mandioca? Não chegou a esse ponto, mas é a explicação de que se tratava, que é uma explicação facílima. Trata-se de 3 ou 4 tranches de um empréstimo para isso, para aquilo, não. Começa a teorizar que o desenvolvimento é feito na base da inclusão e da sustentabilidade, e por aí, para definir essas duas coisas, dá aquela complexidade verbal que é Lula, que nós nos acostumamos na época da Dilma presidente, e que fez ressurgir esse assunto A agora, meta da semana meta, passada. Muito interessante. que dobra a meta. Eu não sei se foi por causa desse pronunciamento que ela ganhou esse título aí. Eu, por exemplo, então, como não sou economista, tenho independência para Pode ter dizer... sido empacotamento de vento. Eu não entendo nada de Dilma Rousseff na minha vida. E, evidentemente, isso aí é uma sabugice típica. Você Uma acha que coisa maluca. Marcelo? Eu acho que seria a mesma coisa que a Confederação dos Funileiros de São Paulo concedesse a Dora Kramer o título da mulher neurocirurgiã do ano. Né? Mesma coisa. A Dora Kramer entende tanto de neurocirurgia quanto a Dilma Rousseff de economia. Faz parte do pacote petista, né? Quer dizer, o governo, nós todos levamos o Lula a ser eleito. Não para fazer um governo petista, para fazer um governo avançado, inclusivo, transitório, não é? E, enfim, que acobertasse as correntes que o apoiaram na eleição, que não foram poucas, mas o governo está se comportando dentro dele como um embate do PT com ele mesmo. Haja É uma coisa vista, esquisitíssima, você né? fala assim, haja vista essa última reunião do PT, que Barbaridade. era para discutir a questão das eleições, né? As eleições municipais, e aí vai o PT, a corrente do PT majoritária, que é a do Lula, não, porque o Lula tem todas as correntes do PT, né? E aprova uma resolução em que Condena a austeridade contenção de fiscal. Aí cunha o termo austericídio, ligando austeridade fiscal com suicídio. eleitoral. Suicídio eleitoral, Sim. obviamente. Então não aprenderam nada do que aconteceu em 2014. Elegeram a Dilma e levaram o país à bancarrota. Não, e ali Que depois derrubou a Dilma. mais ataques ao Banco Central, até aí tudo bem, está no jogo deles, e a política do Haddad, a ponto de, durante a reunião, o Haddad ter que explicar à dona Gleisi Hoffmann que déficit não é sinônimo de crescimento, que era a tese que ela tinha E, defendido. inclusive, demonstrou ao longo das décadas e anos da economia recente brasileira como o crescimento do endividamento não gerou crescimento da economia.
Ao contrário. Mas como é que você falou? O do sídio, como é que é? Austericídio. Austericídio. Quer dizer, austericídio é uma palavra que, usada dessa forma, é muito simbólica. Né? É muito simbólica. É mostrar que não se entende a realidade, não se quer encarar a realidade de frente. A própria Dilma, quando fez lá o fenômeno de 2014, a herança era dela mesma. É verdade. Que tinha sido criada pelo Lula para elegê-la. Lula 2 né? começou. Com um número de crescimento estrondoso que depois virou ladeira abaixo. Né? Uma coisa que trucidou, quer dizer, desmanchou tudo aquilo que tinha sido feito, né? Positivamente pela distribuição de renda, pela melhoria, né, da economia como um todo, que vinha acontecendo, porque o próprio Lula trabalhou antes disso, né, antes de 2008, teve uma atuação positiva em relação a esse assunto. Não, e aí ganhou a eleição, e eu quero me remeter ainda a essa reunião, nessa reunião que a gente está se referindo, do que se falou, esse monte de coisas, o Zé Guimarães, que é o líder do PT na Câmara, disse o seguinte, ele sim, sincero, né? Se a gente não fizer déficit... Não, como é que é? Se não fizermos déficit, a gente não ganha eleição. Eleição municipal. Quer dizer, a reunião do PT é iminência, é uma coisa assim, precipitada. O PT está muito mal de prefeitos e vereadores no Brasil todo. Não elegeu nenhuma capital em... Tem poucas prefeituras 2020, expressivas e tal. Não tem 200 prefeituras. Então eles estão pensando na eleição do ano que vem e não tem... A relação da economia nacional com a eleição de prefeitos e vereadores é muito, muito, muito diminuta. A relação é pouco expressiva. Então eles estão fazendo tudo errado. Eu também fui dirigente partidário de outro partido, né, diferente do PT. Mas, de qualquer forma, você querer orientar a economia nacional para ganhar vereador está fazendo tudo errado. E o Lula, não vou dizer que esteja dentro dele ou não. Porque a eleição de prefeito quer saber se tem segurança, se é diretora da escola. Você jura? O eleitorado vai se comportar assim, vocês acham? Eu acho que sim. Vai, como mesmo sempre nas capitais? foi. Como sempre foi. As grandes capitais podem ter um tom diferente, mas o resto Como não. sempre foi. Está o prefeito de São Paulo dando gratuidade em passagem de ônibus. Tá. Entendeu? Uhum. Esse aqui é o assunto. Se o PT gosta ou deixa de gostar, não interessa. A população vai gostar. Agora, o Lula, eu acho, que está pensando na eleição de 2026. Ele disse em que a regra é outra. Na mesma reunião, ele disse, então o PT está no 24, ele está no 26, mas cada um fazendo o seu papel. Ele disse, e eu acho que em 26 vai repetir Lula e Bolsonaro. É possível. Ou seja, incentivando o mesmo aprisionamento na tal da polarização. Acontece o seguinte, se eles começarem a gerar déficit agora, eles, governo federal petista, né, com seus aliados do Congresso, que são o Centrão e outras características, outros apelidos dentro da Câmara, eles vão eleger mais prefeitos contra o PT. Porque os outros vão também receber o dinheiro, os benefícios e tal. Imagine você que o orçamento público permita um endividamento maior, acabe com a austeridade fiscal e tudo mais, em benefício de ganhos de qualidade nas cidades, ou obras de infraestrutura, ou a compra de mais ônibus, ou, sei lá, a contratação de novos professores, abertura de creches, que é um negócio muito interessante. A maioria das prefeituras atual é antipetista e, portanto, vai reeleger esses prefeitos e esses vereadores. É antipetista por ser da direita ou por ser da esquerda. A cidade do Rio de Janeiro tem 50 vereadores. A maior bancada de todas é do PSOL. Tem 7 vereadores. Na cidade do Rio de Janeiro, o PSOL. Então quem é que vai se beneficiar de ter mais dinheiro? É o Eduardo Paes, bolas. Não é o adversário petista. Não vai ser uma coisa ligada à política nacional. Então estão atrapalhando o Lula. Por quê? Porque o endividamento para eleger gente nos municípios no ano que vem vai gerar consequências funestas já um ano depois, em 2025. Qual é a consequência funesta mais visível e possível, lamentável? A inflação. Certo. E com isso, a gente encerra a nossa... Porque eu vou deixar a última palavra para o Marcelo Madureira, que hoje ficou calado, comportado. E não é isso que a gente quer, porque isso não é normal. Esse menino não está normal. Eu estou parecendo o Ariel Palácio, só falta aquela gravatinha aqui.
Não, porque eu até estou um pouco... Ontem eu estive no depósito da firma, peguei uma alergia, eu estou meio gripado, mas não é nada disso, não. Eu quero lembrar para as pessoas que nós também podemos ser ouvidos no Spotify e em todas as plataformas de podcast. No Spotify fica até mais fácil de achar a gente, né? Uhum. Né? Vamos dar uma força e vamos botar essa força aí. Vamos em 2004. 2004 é bom, né? 2024. Vamos botar esse canal para ferver. Bom, chegamos no final. Sempre fazendo referência àquele moço ali chato, empata festa, que é o Nando, que controla o nosso horário. Eu deixo aqui o meu beijinho, meu abracinho e o meu até lá, até a próxima quarta. Ou a qualquer momento, em todos os canais, YouTube, Spotify, enfim, você pode ver onde você quiser. Beijo, até.